Sejam bem-vindos a esta emissão muito especial que preparámos quase de surpresa. Esta emissão vem no contexto de um evento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está a organizar aqui em Portugal, o segundo Encontro Nacional de Música e Louvor. Mas porque este ano temos um convidado que nos traz grande alegria pela sua presença e que com certeza também nos vai trazer um grande contributo, quisemos como que ter um prelúdio para este evento, e este prelúdio está aberto a todas as pessoas que queiram acompanhar-nos e estar connosco nas redes sociais, nos vários canais da Novo Tempo e da Igreja Adventista. E, portanto, este prelúdio é como que uma abertura e um pequeno antegosto do que vai ser este belo encontro que vamos ter a partir de sexta-feira, amanhã mesmo, o segundo Encontro Nacional de Música e Louvor. Ora, as palavras hoje vão ser, sobretudo, e durante este fim de semana e este encontro, para o nosso convidado, maestro Jader Santos, a quem agradecemos muito esta amabilidade, a generosidade de ter vindo do lado de lá do Atlântico, desse país que nós amamos tanto, do Brasil, para trazer-nos o seu conhecimento, a sua experiência. Maestro Jader Santos, é um prazer tê-lo connosco. Já não estava em Portugal há algum tempo, não era? Então, pastor Pedro, me sinto muito feliz e agradecido por esse privilégio. Realmente já fazem muitos anos que eu não apareço em Portugal, creio que uns 20, 21 anos. E quando estive aqui, tive as melhores impressões, fizemos um trabalho muito lindo, amei esse povo e estou muito feliz em poder retornar. E nós agradecemos muito. Nessa altura veio com os Arautos do Rei? Sim, naquela altura. Que já estava na direção musical? Para um evangelismo junto ao pastor Fairaben na época, no Espinho. Em Espinho, no e norte. Foi muito Foi um tempo maravilhoso, tenho belíssimas recordações, eu também. Sim. Era um jovenzinho nessa altura. E estiveste conosco lá ou acompanhado pelo... Acompanhei à distância. À distância. Em Coimbra, onde estava nessa altura. E hoje temos o prazer não de ter os Arautos do Rei aqui connosco, talvez numa outra oportunidade, se Deus nos der essa oportunidade. Claro. Mas temos o Jader Santos e com esta novidade, passados estes anos, está novamente como diretor musical dos Arautos do Rei. Então, são as surpresas que Deus nos dá, né? É isso, percurso de vida, não é? Já pela terceira vez nesse ministério, nunca imaginei que pudesse acontecer, mas muito grato a Deus por esse momento e por essa terceira etapa desse ministério tão importante. Tão abençoado. Bom, o nosso objetivo aqui, Jader, neste pequeno encontro, neste prelúdio, é como que abrir um pouco o leque da reflexão e do que vai ser este evento, este segundo Encontro Nacional de Música e Louvor aqui em Portugal, onde, claro, sobretudo queremos ouvi-lo, focar-nos um pouco na sua experiência, mas talvez em particular na sua reflexão sobre música, sobre louvor e o aporte e a experiência que pode trazer para a nossa igreja aqui em Portugal, para o Ministério da Música e, claro, de uma maneira especial aos irmãos, aos jovens que são músicos ou que se interessam pela música, que nas igrejas estão a desenvolver também o seu ministério. E por isso preparámos aqui algumas perguntas para uma conversa. Muito bem. Este programa é organizado pelo Serviço de Música e Liturgia da Igreja Adventista em Portugal, que eu dirijo com uma belíssima equipa. Vamos talvez começar por fazer uma reflexão um pouco mais aberta, mais abrangente, para ouvir o seu pensamento. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é talvez um pouco sui generis, mas o que é que seria a vida sem música? Perguntar isto a um músico quase que seria dizer era o nada, não é? Mas talvez pensarmos mesmo na nossa experiência de louvor e de adoração a Deus. Sem música, como é que ficaria a nossa experiência de louvor? Então, veja só. Música é uma coisa curiosa. Não é algo imprescindível, né? Assim como o ar que respiramos, né? Como o trabalho que temos que ter para manter nossas famílias. Mas é incrível que em todas as áreas da vida temos música. Então eu diria que a música é o grande aliado ao bem-estar da vida. Você vai para uma festa, se não tiver música, é uma festa pela metade. Não tem alegria. Você vai a um casamento, se não tiver música, é um casamento pela metade. Se você faz um culto religioso a Deus, podemos fazer um culto sem música. Mas se tiver a música, é algo mais, né? E na nossa vida, e eu coloco a música também no pacote da arte, né? Eu sempre falo a arte, seja ela musical, ou a arte literária, né? Ou a arte da escultura, ou da pintura, tanto faz. Mas eu sempre sinto que Deus nos deu o grande privilégio da arte, e a música é uma delas, para que seja um ornamento
Traz de beleza, embelezamento. traz beleza. Traz beleza e significado às atividades da vida. Então, eu acredito piamente que no ambiente religioso, né, no ambiente da igreja e no ambiente, diria que espiritual, pessoal, Deus nos concedeu a música para que tenha um significado muito grande. E aí, ao usarmos essa música, devemos fazê-lo da melhor maneira possível e com uma gratidão imensa àquele que é realmente o autor de toda e qualquer expressão artística. Falou aí sobre Deus e Deus como o criador, o autor da música e da beleza que há na arte. Faz-me pensar um pouco isso na ideia de que eu tenho observado, e na minha reflexão pessoal, há muito tempo que noto que nós podemos aprender sobre Deus quase em todo o lado, com todas as coisas. Sim. É como se houvesse quase uma teologia das coisas. Nós olhamos para a realidade à nossa volta e é como se Deus... também a partir dessas realidades, pode ser no mundo natural, por exemplo, nas pessoas em particular e nas circunstâncias da vida, para dar 3 exemplos, nós aprendemos sobre Deus. Gostava de lhe perguntar assim de uma maneira pessoal, aliando a sua experiência na música, o seu ministério, o que a música, Jader, lhe tem ensinado sobre Deus e a pessoa de Deus? Olha, eu tenho realmente refletido sobre esse assunto muito, e nos últimos anos mais, mas o que a música me ensina muito sobre Deus, basicamente são 2 coisas. Primeiro, no grande poder criador de Deus, o eterno Deus. Porque, pelo menos, para mim funciona assim. Quando a gente faz uma música nova, uma composição, seja ela de que natureza for, depois tem uma segunda, uma terceira e uma quarta, e os anos vão se passando, e as décadas. O meu grande medo como compositor no início era, bom, eu fiz uma música e agora, pronto, acabou a inspiração. Qual será a próxima? Naquele momento, a gente pensa que não vai haver a próxima, né? Mas vem uma segunda, e vem uma 10ª, e vem a 20ª, e vem a 100ª, e assim vai. E depois que a gente passa pela história da música, a gente se pergunta, como que tem tanta música e é algo que não se esgota? Há uma dimensão de infinito. Como que a dimensão é... A gente sempre pensa, bom, será que vem alguma novidade por aí? Será que já não se compôs tudo que tinha se compôs, né? Será que a gente... Para que precisa fazer música ainda? Será que já não tem um cabedal imenso de música? Então isso me revela que o Deus Criador nos concedeu um pouquinho daquilo que Ele é na capacidade de criarmos algo, né? A gente sabe que o Supremo Criador é o grande Deus, mas Ele nos concedeu às suas criaturas essa fagulha de inspiração e que é infinita em certo aspecto, né? Se o mundo durar ainda 20, 30, 40, 100 anos, haverá música e haverá novas criações. É como uma centelha divina. A Bíblia diz que a criação de Deus é através do seu sopro. Sim. E às vezes penso que tal como Deus soprou em nós a vida, houve uma inspiração. Nós quando criamos alguma coisa, é como se estamos a dar continuidade a esse sopro de vida que vai criando e recriando. Não é? Esse primeiro aspecto. E o segundo aspecto que eu acho bem importante é que aquilo que nós oferecemos para Deus, nós podemos oferecer a nossa vida, claro, né? Alguns atos, né, de oferendas, mas quando a gente oferece música para Deus, é tão significativo, né? Às vezes com uma música, a gente, em poucos minutos, 2 ou 3 minutos, a gente oferece quase que o conteúdo de um sermão inteiro, de 30, 40 minutos, né? Esse dia eu conversava com um teólogo, e ele falou, eu invejo vocês músicos, porque quando a gente prega um sermão de 20, 30 minutos, 40, a gente pretende que a gente tenha dito coisas sobre Deus que fiquem no coração das pessoas. E às vezes fica tão pouco. Vocês, com uma música de 2 minutos, às vezes 3 minutos, conseguem impressionar os corações de uma maneira tão forte que é até invejável. É né? invejável quase, não é? Porque é um instrumento muito poderoso. Não? Fiquei pensando nessas coisas realmente. O privilégio que Deus nos dá de usar através da música algo que impacta tão fortemente as pessoas e os corações. Isso leva-me precisamente à ideia de que nós guardamos também para este momento, porque eu acho que um bom princípio quando falamos sobre música e sobre louvor é nunca falar só, mas fazer música, não é? Sim, prática musical. Essa prática musical. E então nós guardamos também para este momento a oportunidade de tocarmos e cantarmos juntos. Sim, claro. Eu louvo muito a Deus por esta oportunidade que Deus me dá de ter partilhado um bocadinho de um momento musical de louvor com alguém como Jader, não no sentido do valor da pessoa, mas no sentido
do instrumento que é da parte de Deus e o quanto nos inspira. Claro, eu sou um pouco mais novo que o Jader e ao longo, desde menino, que ouço algumas das suas músicas e que elas me inspiram muito. Quando ouvi pela primeira vez o tema Deus Chorou, Deus Sorriu, que escreveu há alguns anos atrás para o pastor Jefferson Tavares, foi uma música que me inspirou muito desde a primeira vez que eu ouvi. É uma música que é como um tratado musical e teológico muito denso. Antes de cantarmos e tocarmos juntos esta música, eu perguntava-lhe, como compositor que tem esta característica de normalmente fazer a letra e a música, como é que isso nasce no seu coração, no seu pensamento? Nascem primeiro as letras, cria as letras enquanto toca? Como é que é esse processo? Olha, é um processo que geralmente vem meio junto. Mas eu tenho, assim, nas minhas composições, eu acho que uma coisa depende muito da outra. Então, eu não concebo uma frase musical totalmente separada de uma mensagem. Ou do ritmo das palavras, né? Então, eu primeiro vou num assunto, né? Sobre o que eu vou falar. E nessa música em especial, eu queria realmente retratar o sentimento de Deus ao olhar para o ser humano e ter certas expectativas e se frustrar com algumas expectativas e se alegrar com outras, né? E Deus, como Deus, intervindo em alguns momentos. Tanto que nessa canção, né, a gente fala sobre tragédia e sobre vitória, sobre derrotas e sobre... choro e riso. Então, só que para mim as ideias vêm muito juntas, por incrível que pareça. Então, muitas vezes eu sento e eu sei o rumo que eu vou, o assunto. Mas daí as palavras já vêm junto com uma música. Às vezes não, às vezes... eu escrevo um pequeno texto, um poema, e depois coloco música. E dificilmente eu faço uma música assim, desvinculada de alguma coisa, de algum texto, e depois eu escolho um texto para colocar. Eu acho que essa é a maneira mais incomum. Para mim, pessoalmente. A mensagem acaba por guiar o pensamento musical, não é? Geralmente uma linha musical minha vem atrelada a uma frase. É isso. A uma mensagem. Muito bem, vamos então viver este momento de louvor juntos. Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém, sua eleita, agora terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu o filho do seu pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império
império da maldade, Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Sim, Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando o seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu em lugar à paz, quando viu o Evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Maestro Jader Santos está connosco neste belíssimo momento que estamos aqui a viver juntos, a propósito deste segundo encontro de música e louvor. Para aqueles que estão a ver quase em direto neste lançamento, neste prelúdio, fica ainda o apelo para que possam participar. Ainda temos alguns lugares disponíveis e talvez ouvir o Maestro Jader Santos neste momento possa também ser um apelo, uma forma de ainda vos desafiar a juntarem-se a nós. Estávamos a falar há bocadinho sobre composição. Eu gostava de fazer-lhe mais 2 ou 3 perguntas, assim bem rápidas. Temos ouvido alguns artigos, até na internet, que podemos ler, de que o Jader é conhecido por ter escrito pelo menos aí umas 500 músicas. Isto é mesmo verdade? Tem essa listagem feita? Então, é verdade. Eu ainda preciso aprimorar um pouco essa lista. E a minha esposa é minha grande ajudadora no sentido de catalogar essas músicas. Porque existem algumas que, por incrível que pareça, eu acabei me esquecendo delas. Claro. Por quê? Porque foi um pedido de algum grupo, algum quarteto, algum dueto, algum solista que eu fiz alguns anos atrás e eu dei essa música para as pessoas gravaram, fizeram seus projetos, eu não vi o projeto e eu acabei me esquecendo. Não teve mais contacto com a música, não é? Ou alguma semana de oração, algum tema específico. Então, um dia atrás desses aí, eu me deparei com uma canção, eu abri o Facebook na época, e a pessoa mencionou, um grupo estava cantando, e eu olhei aquela música e falei assim, me parece familiar. Parecido com as músicas que eu componho. E eu não me lembrava. Depois, quando eu fui ler nos comentários, a gente agradece muito ao maestro Jader Santos. Era sua mesmo, né? Era minha, nos oferecer essa canção. Pois é. E já tinha passado pelo menos uns 8 ou 9 anos, e aí eu me lembrei desse momento. Claro. Mas realmente não estava no meu catálogo. Claro, é uma lista realmente muito grande de momentos de inspiração. Mas eu vou tentar aqui roubar-lhe, entre aspas, um pequeno segredo. Se calhar já o revelou, eu é que não tive a oportunidade de ouvir, mesmo em algumas entrevistas que tive a tomar atenção. O Jader consegue, no meio dessa lista, encontrar alguma música, ou que seja a sua preferida, talvez dito assim seja difícil, mas pelo menos uma música das suas tantas composições que seja muito especial para si. Então, essa pergunta é um pouco difícil, porque em algumas épocas, algumas músicas têm se tornado assim a preferida daquele momento, né? E depois eu mudei. Eu lembro que a primeira música minha que eu senti assim muito prazer em cantar foi Não Me Esqueci de Ti. Inclusive foi para o Inário, né? E tornou-se uma música realmente... Tornou-se uma música muito conhecida. Muito conhecida. Depois, no segundo momento, acho que foi Se Ele Não For o Primeiro, com Arautos do Rei, que foi também uma música muito usada em apelos, em convites para Deus. Um impacto né? tremendo. Um impacto muito grande. E, ultimamente, eu tenho gostado muito de músicas congregacionais, inclusive. E eu posso dizer que, além do Rio, acho que é uma delas que eu tenho muito
carinho por essa música, por aquilo que ela significa. É a nossa visão de futuro, diríamos assim, né? É o nosso anseio mais profundo, chegarmos do outro lado do rio, né? É verdade. Cumprirmos a missão e estarmos para sempre com o nosso Deus. Muito bem. Então, mas as minhas preferências elas têm mudado com o tempo. Vão mudando com o tempo, não é? Vão mudando, mas conseguimos então pelo menos três músicas que realmente têm um significado muito especial. São muito queridas. E existem algumas outras que eu tenho uma apreciação assim pessoal e particular e que a maioria das pessoas nem conhece, porque foram músicas que num linguajar assim aconteceram pouco, né? Tem menos visibilidade. Claro. Mas eu tenho muito carinho por elas e eu tive experiências muito incríveis com elas, mas as pessoas não sabem. Não conhecem. Então tanto. É algo muito pessoal. Nós vamos ouvi-lo agora ao piano, porque é evidente que a sua formação musical e depois grande parte do seu ministério está relacionado com o instrumento, com o uso do instrumento do piano e também a sua performance e a sua carreira como um pianista. E nós vamos ter essa oportunidade de pedir-lhe de ouvi-lo agora. Antes disso, uma pergunta assim rápida, antes de ouvirmos. Se consegue identificar algumas características ou virtudes, vamos dizer assim, que acho que são importantes ou indispensáveis para alguém construir, vamos dizer, um ministério cristão musical que seja sólido, que seja inspirador? Duas ou três virtudes que consiga identificar como especialmente importantes? Olha, eu consigo ver algumas coisas muito fundamentais. Se pensar num músico, por exemplo, com uma trajetória religiosa, né, um músico sacro de igreja, eu poderia citar algumas coisas. Por exemplo, Deus pode fazer de você infinitamente mais daquilo que você sonhou, por exemplo. Muitas vezes nós pensamos que temos que ter uma grande habilidade, né? Uma grande capacidade. E eu até menciono isso muitas vezes nas palestras que eu dou. Nas coisas que eu pensei que eu ia fazer musicalmente no início da minha carreira, eu me desapontei com algumas coisas e eu me assombrei com outras. Por exemplo, eu achei que eu ia fazer uma carreira assim, instrumental, por exemplo, muito forte, e eu achei que composição seria uma das coisas assim complementares na minha vida. Mas olhando para trás, eu percebo que Deus me deu uma estrada de criação musical em composição muito mais larga do que o caminho do instrumento. Embora eu goste muito, estudei muito piano na minha vida e acho fundamental, mas essas surpresas acontecem. Então eu diria que é muito mesmo você colocar o pé na estrada e colocar empenho e dedicação naquilo, que Deus vai abrindo as portas de uma maneira que você chega a caminhos que nunca sonhou, né? Então a persistência, eu diria, a determinação de ser aplicado em algum momento, e terceiro, eu diria que estar aberto para novas possibilidades. Porque ao experimentar, você vai vendo que numa área as coisas vão acontecendo e em alguma outra área que você achou que as coisas iam para frente, elas ficam quietinhas, estagnadas. E então acho bem importante essa. Então ficam aqui algumas ideias práticas, algumas virtudes importantes, até para aqueles que também estejam, de alguma maneira, a sentir um chamado de Deus e a preparar-se para poderem ter um ministério na música. Vamos então ouvir Maestro Jader Santos e agora o pianista Jader Santos numa belíssima composição.
Bom, um momento absolutamente maravilhoso de adoração e louvor a Deus. Como agradecer o título desta música, e realmente é isso, é esse sentimento que evocou este momento, mesmo sem termos ouvido as palavras, como que elas ecoaram na nossa mente. Como agradecer a Deus. Realmente a música, e particularmente quando Deus nos chama ao ministério na música, eu sinto que muitas vezes há esta luta entre o foco do louvor e do agradecimento estar em Deus e estar na pessoa. Eu às vezes, Jada, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre esta problemática de que muitas vezes a música e o ministério da música, como está associado à performance e às capacidades da pessoa, há muito a tentação mesmo de um certo estrelato. Não sei se utilizam muito esse termo no Brasil, nós aqui falamos muito desta ideia do estrelato, que é uma pessoa que se torna muito estrela. Nós vemos isto mais no mundo secular, mas ao redor do mundo também vemos um pouco na igreja, por vezes, este fenómeno de uma grande centralidade na pessoa. Tenho visto nos últimos tempos, às vezes alguns concertos, que até são concertos, momentos de louvor, às vezes até em igrejas, em que se vê quando vem um músico ou um grupo bem conhecido, as pessoas quase histéricas, gritam, assobiam, e de repente ficamos na dúvida se estamos a conseguir focar-nos realmente no que é necessário. Claro, a um nível mais pequeno, como aqui em Portugal, se calhar não é esse bem o problema, mas uma pessoa no seu coração pode ficar cheia demasiado de si própria. Como é que como é que podemos resolver este dilema entre a centralidade da pessoa e de Deus? Você sabe que a arte, ela às vezes nos pega de surpresa e ela nos coloca em alguns momentos assim um pouco constrangedores às vezes, né? Porque é claro que ao desenvolvermos a arte e para Deus inclusive, algumas dessas habilidades elas afloram, né? Então, por exemplo, há diversos níveis de execução artística, eu diria. E, por exemplo, num ambiente instrumental, eu diria que existem aprendizes, né? Existem pessoas que já conseguiram alguma destreza ou habilidade. Sim. E há algumas pessoas que nós chamamos de virtuosos, por exemplo, né? Dos instrumentos, vocalmente falando, ou existem várias áreas. Tem grandes capacidades, Sim. Não é? Então, o que fazer, por exemplo, com uma pessoa que é um virtuoso, quando essa pessoa se apresenta ao instrumento para glorificar a Deus, né, na verdade. Então, é quase que uma coisa difícil de separar. Porque quando as pessoas veem uma performance assim, as pessoas ficam, puxa, mas que artista tremendo, né? Que coisa espetacular. E a primeira resposta seria aplaudir a pessoa, né? Ou honrar a pessoa e engrandecer o talento incrível, maravilhoso que a pessoa tem. Mas nós esquecemos que quando nós falamos de música para Deus, música num contexto de louvor e adoração, a pessoa é o que menos importa. Né? Porque aquela música é feita para, primeiro lugar, para honrar e louvor aquele que nos deu aquele dom. Segundo, a música é feita para abençoar as pessoas, né? Então, ela é uma ferramenta, ela não é um fim em si próprio. Então, acho que a atitude que nós temos, é claro que nós vemos numa pessoa que é um virtuoso, num cantor magnífico, né? A gente vê que existe muito talento e muito mérito nisso. Mas acho que o mais bonito é quando essa pessoa tem uma atitude humilde e uma atitude sensata de reconhecer que tudo aquilo não é seu. Aquilo, por mais maravilhoso que seja, é uma ferramenta que Deus lhe deu para abençoar os outros. Então, acho que se a gente pensar nessa direção, a gente vai, claro, reconhecer o valor que essa pessoa tem. Não vamos desmerecer, com toda certeza, mas as coisas ficam mais leves, né? Ficam mais tranquilas, porque é difícil você ver assim, artistas muitas vezes recebendo quase que um exagero, né? No sentido de as pessoas consideram a pessoa quase como um semideus. Sim, né? uma êxtase Transforma as pessoas em ícones, em pessoas intocáveis, assim. Então, aí quando a gente chega nesse nível, a gente vê que não combina com os propósitos da música sacra, por exemplo. Isso, e da adoração, não é? E da adoração. Não tem nada a ver com adoração isso. Show é uma coisa, né? Adoração é outra coisa completamente totalmente diferente. Neste contexto, Jader, uma das razões, a principal razão, claro, pela qual o convidámos para estar connosco em Portugal, foi precisamente trazer algum contributo para o desenvolvimento do Ministério da Música e do Louvor aqui
no nosso território, na igreja e, claro, usando também a música como um instrumento de testemunho que ela é, com enorme potencial. Nós temos sentido ao longo do tempo que não é fácil, nós já conversámos a nível pessoal e de facto não é fácil na Igreja Adventista em Portugal um grande desenvolvimento deste ministério por várias razões, mas vão havendo vários projetos e há pessoas que se consagram a esse ministério. Claro que durante este fim de semana, no encontro de música e louvor, onde o Jader estará connosco, vai com certeza aprofundar estas ideias, mas aqui assim num minuto ou dois, talvez para quem só vai estar connosco nesta hora, eu gostaria de pedir-lhe se tinha a amabilidade de partilhar connosco 2 ou 3 pensamentos, ideias talvez, de como é que nós podemos ajudar a desenvolver este ministério que, por exemplo, num país como no Brasil, claro que é toda uma outra dimensão, mas que se desenvolveu de uma maneira muito grande. Como é que poderíamos ajudar a que o Ministério da Música nas igrejas locais e na igreja como um todo também se desenvolva? Olha, uma coisa que eu acho extremamente importante é que onde você está, você pode fazer um grande trabalho para Deus. Seja numa comunidade pequena, seja num lugar simples, seja numa igreja muito grande, de muitos talentos. Mas isso não é desculpa para você não fazer nada. Então, onde você está, você pode ser um instrumento, com certeza, muito abençoado nas mãos de Deus. E é tão importante isso porque no meu trabalho com o Quarteto Arautos do Rei, por exemplo, eu tenho a nítida convicção de que existem quartetos por várias igrejas, por exemplo, em vários lugares bem simples, e quartetos que não têm até muita capacidade ou muita, eu diria assim, muita finesse, né? Quartetos mais simples, mas e que eles podem, com certeza, onde eles estão, nas suas comunidades, fazer um trabalho extraordinário. Porque para Deus não conta, o que mais conta não é a grande virtude que você tem ou quão espetacular você é, mas o quão você está disposto a ser uma bênção onde você está, né? Então, aos olhos de Deus, por exemplo, nós somos pessoas extremamente desafinadas, né? Aos ouvidos dos anjos, nós acho que eles falam assim, fraquinhas, okay, não é? Então, o que faz Deus aceitar a nossa rendição de louvor é um filtro muito grande do amor e da misericórdia de Deus, né? Porque aos ouvidos perfeitos e a ótica divina, nós somos fracos, muito fracos, ainda falta muita coisa. Então, quer dizer, que dirá nós ao olharmos para pessoas que tocam menos do que a gente, ou que cantam menos do que a gente, ou não é porque eu vou a uma igreja simples que eu não posso ouvir e ser abençoado por alguém que aprendeu o instrumento, quem sabe, há alguns poucos meses, ou que gosta de cantar, mas não teve aquele treinamento, não passou por uma elaboração, né, na sua arte. Então, isso que eu acho muito maravilhoso e lindo. Floresça onde você está plantado. E cresça nisso, né? Não se contente com o mínimo, claro. Vá crescendo e faça o melhor que você puder para se tornar mais completo e melhor. Então temos aqui uma ideia bastante inspiradora, a ideia de florescer onde a pessoa estiver, é possível desenvolver alguma coisa e florescer, não é? É possível. A ideia de ficar sem fruto é que de facto vai resultar em nada, não é? Essa é a única certeza que temos, é que quem não faz nada vai sempre obter nada. Sim, é? E você pode ser uma bênção. Resultados maravilhosos para Deus podem vir desse seu singelo momento onde você apenas se entrega e fala, não, eu vou contribuir com aquilo que eu tenho. E muitas coisas lindas virão, com certeza. Porque essa sua pouca coisa nas mãos de Deus pode fazer muita coisa. Muito bem, Jader, nós vamos cantar e tocar juntos agora um último momento, uma música também ela que tem um grande significado e teve um impacto também muito grande na minha vida. Não só a ouvi muitas vezes, cantada pelos Arautos do Rei, mas também a cantei várias vezes quando era ainda muito jovem. E sei que é uma música que aqui em Portugal teve um grande impacto em muitas pessoas, sobretudo a minha geração. O Céu é Aqui. Talvez por isso uma última pergunta seria confrontá-lo com esta ideia de que é incrível que um músico, alguém que louva a Deus desta maneira, tem consciência que tem uma grande influência sobre outras pessoas. Como é que é para si lidar com esta ideia de que as suas músicas já tiveram e podem continuar a ter uma grande influência sobre outras gerações? É uma grande responsabilidade também. Então, é uma grande responsabilidade e uma coisa muito curiosa, a gente realmente não tem a verdadeira dimensão daquilo que uma música pode fazer, né?
Eu converso com várias pessoas, e nós já conversamos um pouco sobre esse assunto também. Quando a gente faz uma gravação, né, ou um CD sai, ou um DVD, ou uma música que vai, né, para o streaming, você não faz a mínima ideia de onde aquilo vai parar, né, e a importância que aquilo vai ter no coração de alguém ou na vida de alguém, né? Então, às vezes a gente ouve alguns testemunhos, alguns relatos: essa música foi muito importante numa fase da minha vida, ou para a minha conversão, e isso nos enche de muita alegria, né? Por exemplo, essa música que nós vamos fazer daqui a pouquinho foi até um momento um pouquinho polêmica, né? Pela uma frase que diz ali que o céu é aqui, né? Algumas pessoas dizem: como que está dizendo na canção que o céu é aqui? Mas a gente sabe que aqui é um mundo de dores, de tristezas, de dificuldades. Então, quer dizer, quando você vê a letra no todo, você sabe que a mensagem não é Sim, essa, entendo né? perfeitamente, claro. Mas a pessoa que pega uma parte da música ou apenas um pedaço da letra pode pensar assim: essa teologia está errada. Mas essa música tem abençoado muitas pessoas. E eu tenho ouvido de muitas pessoas que têm experiências lindas com essa mensagem. E eu tenho um prazer muito grande de fazer com meu amigo essa música, que inclusive tem uma voz muito linda. Parabéns, gostei muito da sua interpretação, da sua voz e de como canta essa música que um dia saiu das minhas mãos. Vamos louvar ao Senhor então. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. E enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar, o céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali.
Pois não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar, O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. E esta é a nossa profunda convicção de que onde Jesus está, realmente é um lugar abençoado. Nós desejamos muito que este momento que passou connosco, neste prelúdio para o Encontro Nacional de Música e Louvor, tenha sido uma bênção. Agradecemos imenso ao maestro Jader Santos por estar connosco, por trazer o seu contributo, o seu aporte para a nossa reflexão. E nós vamos continuar, a partir de amanhã mesmo, estamos juntos para o segundo Encontro de Música e Louvor, mas ainda temos, como já disse, oportunidade e capacidade para que mais algumas pessoas se inscrevam e se juntem a nós. Nós estaremos aqui na cidade de Lisboa. Na sexta à noite começaremos na Igreja Central de Lisboa com o programa Sexta à Noite, também com Jader como convidado, claro, falando sobre a sua música e as suas composições, e vamos ter várias pessoas, vários cantores portugueses a cantar algumas destas músicas. Vai ser um momento realmente memorável, de grande louvor e gratidão a Deus. E eu fiquei muito feliz porque é um privilégio cantar com vocês, né, e fazer alguma coisa juntos, porque uma das maravilhas e belezas de música é essa coisa de partilharmos, né? De fazermos juntos. É muito e aqui, sem grande preparação, vamos fazê-lo aproveitando os dons que todos têm de uma maneira simples. Fiquei bem feliz que vai haver esse momento. Muito obrigado. E depois estaremos então no sábado no auditório do Alto dos Moinhos, mesmo no metro de Lisboa, e depois no domingo, então, para continuidade da nossa formação, um pouco mais técnica, no auditório da Igreja de Alvalade. Se ainda quiser preencher, juntar-se a nós, está bem a tempo, faça o mais rapidamente possível. O link vai estar a passar neste momento aqui na imagem, para que se possa juntar a este belíssimo evento, o segundo Encontro Nacional de Música e Louvor. Obrigado a todos por estarem connosco, obrigado, Jader, e até breve então. Que Deus vos abençoe.